Deus tem colocado uma palavra para abençoar a sua vida nesta noite. Atos 27, 25, quem encontrou, diga amém. Vamos aguardar mais um pouquinho, alguns irmãos acho que estão ainda encontrando. Glória a Deus. Lembrando que parece-nos que em São Paulo agora saiu uma nova norma, né? Uma lei acerca da máscara. Não sei se é só na capital ou em todo lugar, né? Parece que o Mombrás falou que é R$500, né? Lei federal, estadual, R$500 se não tiver usando máscara. Então, circulando. Então, irmãos, é realmente complicado, né? E trânsito também, não sei, no trânsito. Hoje o pastor Zé me mandou um vídeo falando sobre o trânsito, né? Nós temos que ainda verificar sobre a questão do trânsito, mas em relação às máscaras, então é uma norma, é uma lei. Muito bem. Fazer o quê, né, irmãos? Temos que adequar. Atos 27, 25, quem encontrou, diga amém, irmãos? Na verdade, o 20, né? Vamos começar no 20. E não aparecendo havia já muitos dias nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. E havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam esse incômodo e esta perdição. Mas agora vos ademoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque nesta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Porque, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Amém, amados? Pode assentar glorificando a Deus. Irmãos, falem após mim com bastante ânimo. Sei que os irmãos ouviram muita notícia triste, né, hoje aqui, muita informação um pouco desagradável, né? Mas nada pode tirar a nossa alegria. Posso ouvir um amém, irmãos? Fale comigo. Como influenciar pessoas em tempos de crise? Quantos acham importante aprender isso nesta noite, irmãos? Meus irmãos, é um ponto pacífico entre todos nós que nós estamos vivendo uma grande crise. Nós não precisamos nem falar do que está acontecendo, irmã Irene, porque na verdade estamos vivendo uma crise em muitos aspectos. Espiritualmente falando, estamos vivendo, financeiramente falando, estamos vivendo. E a crise de saúde, então, nem se fala esta pandemia. Surge agora uma preocupação de um possível novo vírus que está querendo aparecer. Não sei se você já veio essa notícia ou não. Mas, na verdade, nós estamos firmados do Deus que nos chamou, glória a Deus. E nós não vamos temer os maus rumores. A verdade é que nós estamos vendo uma grande crise. E quando eu estava pedindo a Deus uma palavra, o Senhor me levou aqui, irmão, para Atos capítulo 27, versículo 20 a 35, e depois nós podemos acompanhar também o 31 ao 37, mas não nesse momento agora, mas para frente vamos acompanhar, de um personagem bíblico que também estava enfrentando uma grande crise, um problema enorme, uma tempestade, e nós vamos observar qual foi o comportamento daquele homem no meio daquela tempestade, que também deve ser o meu comportamento, deve ser o seu comportamento, e precisa ser o comportamento de cada um dos pastores das igrejas, e de cada um dos obreiros em geral. Esse precisa ser o nosso comportamento em meio a esse tempo de crise que nós estamos vivenciando. Paulo estava na sua 4ª viagem missionária, e a Bíblia fala que ele foi posto sob custódia romana em Cesareia. Durante 2 anos, Paulo ficava um período extenso preso por causa do Evangelho. Quem lê Atos, capítulo de número 21, você vai descobrir que Paulo, ele entrava em embates teológicos,
defendendo o evangelho, defendendo a fé, defendendo a palavra de Deus. E Paulo sofria vários cerceamentos da sua liberdade, por conta exatamente dessas decisões que ele tomava, ao falar o evangelho, ao pregar o evangelho. Ele até mesmo se considerou o preso de Cristo. Vivia em prisões, muitas vezes prisões domiciliares, muitas vezes prisões tradicionais, como nós vemos, por exemplo, em Atos capítulo 16. Paulo sofria muito por amor do evangelho. E isto, na verdade, era o cumprimento de uma promessa. E os irmãos aqui poderiam até perguntar qual o capítulo de Atos que o Senhor prometeu isso para Paulo. Alguém pode me dizer? Capítulo 9. Vai, porque este para mim é um vaso escolhido, para pregar o meu evangelho aos judeus e aos gentios. E eu lhe mostrarei o quê? O quanto deve padecer por amor do meu nome. Então Paulo já sabia que o ministério dele seria um ministério de luta, de peleja, de batalha, um ministério de sofrimento, um ministério de aflição. Então Paulo mais uma vez estava enfrentando aqui uma grande adversidade. Que adversidade era essa? A Bíblia nos fala que eles saíram de Creta com destino a Roma, estavam em um navio, era um navio que tinha duas funções. Primeiramente, na parte de cima, eles levavam muito trigo, muitas sacas e sacas de trigo, de alimento, comércio, riquezas. E na parte de baixo, esse navio, ele era movido tanto a velas, como também era movido através de alguns remos. Era uma embarcação romana. E ali debaixo daqueles navios existiam muitos e muitos soldados que faziam força para que o navio pudesse andar quando havia o momento de calmaria. E quando eles precisavam de um pouco mais de velocidade, eles usavam as velas que empurravam o navio para frente, e junto com as velas eles usavam a força do braço. Geralmente 2 a 3 homens de cada lado, segurando fortemente os remos, e ali eles juntos faziam. E havia mais ou menos no fim ali da embarcação, um homem com os braços fortes, o corpo forte e atlético, com um tambor, e aquele tambor eles ditavam o ritmo exatamente da remada, e mediante o ritmo do tambor eles iam remando, iam fazendo força à medida do ritmo do tambor, né? Quando precisava de mais pressa, aceleravam a batida do tambor. Quando era um pouco mais lento, batiam o tambor com menos intensidade. E isto era algo muito comum entre aqueles que eram prisioneiros de Roma. Paulo estava nesse navio, sendo levado preso para Roma, a sua 4ª viagem missionária, aonde seria o momento onde ele ia passar para a eternidade, aonde a sua vida seria retirada. Era o último momento, a última viagem missionária de Paulo. E no meio de tudo aquilo, meus irmãos, Paulo é surpreendido juntamente com aquele navio por uma tempestade terrível. É bem verdade que existe uma série de eventos que ocorreram antes da tempestade maior. Nós vamos perceber que do capítulo 27, versículo 1 ao versículo 14, já começam a surgir alguns vendavais. E no versículo 14, propriamente dito, se algum dos irmãos tem aí a sua Bíblia aberta, você acompanhe comigo. A Bíblia diz assim: não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão. Os irmãos que são leitores da Bíblia sabem que Euroaquilão era uma tempestade, era um tornado, que era a junção de 2 ventos, o vento norte e o vento sul, o vento quente e o vento frio, geravam uma tempestade de proporções estratosféricas, derrubava navios, acabava com cidades. Se um navio fosse alcançado pelo Euroaquilão, fatalmente esse navio iria naufragar. E Paulo então começa a enfrentar, irmãos, com toda a força, juntamente com aquela embarcação, aquela tempestade que eles estavam enfrentando. Eu quero fazer primeiramente uma pontuação, dizendo de que no meio da nossa jornada, no meio da nossa vida,
muitas vezes nós vamos enfrentar tempestades. A vida cristã, meus irmãos, ela não é uma vida de facilidades. A vida cristã, ela não é uma vida de tranquilidades. Por exemplo, algumas pessoas estão surpresas com tudo isso que está acontecendo, e é bem verdade que nós ficamos. Mas para o crente que é leitor da palavra de Deus, que lê a Bíblia frequentemente, sabe que tudo isso é cumprimento da palavra de Deus. Jesus Cristo já havia nos falado, Jesus já havia nos avisado que haveriam coisas terríveis nos últimos dias. Para aqueles que não leem a Bíblia, eles dizem que isto é algo muito novo. Mas para aqueles que conhecem a palavra de Deus, sabem que a palavra de Deus está se cumprindo a cada dia, meus irmãos. E brevemente Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Quantos ainda têm essa esperança na sua vida? E a vida cristã é cercada de tempestades. Mas no meio daquela tempestade, meus irmãos, Paulo se levanta como alguém para influenciar os demais no meio daquela tempestade. E neste momento, irmãos, que nós estamos vivendo, nunca foi tão importante que Deus nos levante, como exatamente, quem está me ouvindo, diga amém, amados? Exatamente como esta pessoa que vai fazer a diferença em meio à adversidade. O Senhor está nos levantando exatamente como esta pessoa que, em vez de assumir um papel de vítima no meio da crise, de assumir um papel de dificuldade no meio da crise, de assumir um papel de sofrimento no meio da crise, vai assumir um papel de vencedor no meio desta crise, glória a Deus. E vai assumir um papel de influenciador. Influenciador no melhor sentido da palavra. O que é influenciador? Influenciador é uma pessoa que através de sua vida, ela abençoa outras vidas. Influenciador é aquele que através das suas atitudes levam outras pessoas também a agir desta forma, desta maneira. Então, o que Deus quer de nós? Deus quer que nós nesses tempos nos levantemos como influenciadores no tempo de crise. Então, a palavra de Deus para a nossa vida hoje é esta: nesta crise, Deus vai te usar para abençoar outras vidas para a glória de Deus. Nesta crise, Ele vai te levantar como um influenciador para que através da sua vida outras pessoas possam ser abençoadas para a glória de Deus. Tem como fugir da crise, irmão? Não tem como fugir da crise. Tem como assumir um papel negacionista? Não tem como assumir um papel negacionista. A crise está acontecendo, ela é real. E agora o que nós vamos fazer? Vamos ficar chorando? Vamos ficar desesperados? Vamos ficar abatidos? É claro que muitas pessoas estão passando por processos depressivos, pessoas que já tinham situações difíceis, antes mesmo da crise já sofriam de depressão, de ansiedade, e agora quando entrou a crise, isso tudo aflorou ainda mais. E eu sei que talvez aqui hoje alguém esteja dizendo: pastor, só Deus sabe o que eu estou passando no meio dessa crise, mas eu tenho autoridade, estou munido de uma autoridade para dizer a você que mesmo com todas as suas fragilidades, Deus vai te usar no meio desta crise para a glória de Deus. Você crê nessa palavra, pode glorificar a Deus. Sabe o que é interessante, irmãos? É que Paulo não era um Superman. Paulo também estava no barco. Sim ou não, irmãos? Paulo também estava no barco. Agora, eu comecei a perguntar para Deus quais são as atitudes e como eu posso influenciar outras pessoas no meio desta crise. Influenciar os meus membros, os pastores que estão na minha retaguarda aqui, né? Isso é para nós. Influenciar a nossa esposa, nós que somos maridos. A esposa influenciar o esposo, não é? Os pais influenciar os filhos. Professores influenciando alunos. Os líderes de departamento influenciando liderados. O patrão influenciando funcionários. O funcionário influenciando outro funcionário. Porque tudo isso é muito fácil de acontecer quando tudo está bem.
quando o vento está em popa, quando o céu está de brigadeiro, quando tudo está caminhando, é natural nós sermos influenciadores. Agora, como ser um influenciador num tempo de crise? Como ser um influenciador num tempo de pandemia? Nunca nós passamos pelo que nós estamos passando. Ninguém foi pastor em tempo de crise. Então você que é ovelha, não cobre mais do que você pode cobrar do seu pastor. Porque ninguém foi pastor em tempo de crise, em tempo de pandemia. E eu, como pastor, não posso cobrar mais das minhas ovelhas, porque nunca ninguém foi pastoreado também em tempo de crise. É tudo novo. É uma novidade. Mas a tendência, meus irmãos, é que num tempo de crise a gente se feche, a gente assuma um papel de vitimização, enquanto Deus quer nos levar para um patamar diferenciado, enquanto Deus quer nos tirar da cova e nos colocar de pé glorificando o nome de Jesus. Enquanto Deus quer usar as nossas atitudes no altar para marcar o nosso tempo, porque essa crise vai passar. Quem crê que vai passar? Deixa eu ver. E a imagem que vai ficar é a imagem do seu comportamento no meio dessa crise. A imagem que vai ficar é a imagem do teu pastoreio no meio dessa crise. Como foi o teu pastoreio nesta crise? Como foi a tua liderança no meio dessa crise? Como foi a tua paternidade no meio dessa crise? Como foi a tua maternidade? Como foi o teu cuidado? O que você fez? Como você agiu no meio da crise? Mas pela fé, eu já vejo essa crise passando e alguém dizendo: aquele irmão foi bênção na minha vida, aquela irmã foi bênção na minha vida. No meio da crise tirou forças da onde não havia. E eu posso usar o que está em Hebreus: da fraqueza tiraram forças, glória a Deus. Aleluia. Deus não está cobrando que você seja um Superman. Não. Mas Deus está dizendo que você pode superar a sua adversidade. Deus está dizendo que você pode passar por cima das suas fraquezas. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Versículo 19. Primeira coisa que nós podemos fazer para influenciar pessoas no meio de uma crise: as pessoas precisam ver que nós estamos juntos com elas no momento de uma crise. As pessoas precisam ver que nós estamos juntos com ela no meio de uma crise. Versículo 19. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Paulo está falando aqui que foi os outros que lançaram, ou ele está dizendo que ele também participou? Ele está dizendo que ele também estava junto. Ele estava dizendo que ele era apóstolo, mas ele estava junto. Ele era líder, mas ele estava junto. Ele estava no comando, mas ele estava junto. Eu ouvi alguém dando glória a Deus. Ele estava em posição elevada, mas ele estava junto. Sabe o que vai fazer as pessoas te ouvirem no meio da crise? É exatamente isso: a tua ausência ou a tua presença. Não ausência física, e nem presença física, mas é no sentido psicológico, é no sentido espiritual. Porque eu, por exemplo, eu não estou perto da minha mãe e do meu pai, mas toda semana eu falo com a minha mãe. Eu, por exemplo, não estou perto dos meus amigos, mas eu converso com vídeo com eles. Eu tiro sábado, a parte da manhã toda, eu fico com o mundo aberto. Das 9 da manhã até meio-dia, eu falo com todos os meus amigos, por vídeo. O meu sogro, ele não tem WhatsApp, não sabe mexer com WhatsApp, mas ele liga para minha esposa frequentemente, ficam 40 minutos no telefone, e ela conversando com o meu sogro, conversando. As pessoas só vão te ouvir quando elas verem que você está junto. Oremarracheia. Esse papel de ausência no momento de adversidade é algo que vai trazer ponto negativo para muita gente. Marido que abandona a mulher num tempo desse, pastor que chuta o balde num tempo desse, obreiro que deixa a obra do Senhor num tempo desse, abandona num tempo desse.
uma desumanidade. Me permitam, eu preciso ser profeta de Deus. Eu preciso ser profeta de Deus. Nós estamos falando para vocês, para muita gente que está me ouvindo, e essa mensagem eu estou baixando ela para colocar lá no YouTube, no meu canal, que ela vai abençoar muitas vidas. Não é tempo de se ausentar, é tempo de estar perto, é tempo de estar presente. Pastor, mas eu estou sofrendo. Mas Deus é contigo para te dar a vitória. As pessoas precisam ver por que eles ouviram Paulo quando Paulo falou. E não foi só os presos que ouviram Paulo, queridos. A Bíblia também nos diz que os centuriões ouviram a Paulo. Quando você lê o texto, você vai perceber que os centuriões ouviam a Paulo, as instruções de Paulo. Paulo não era um soldado, ele era um preso, embora com cidadania romana. Era um apóstolo, estava indo para morrer. Mas as pessoas ouviam ele. E por que as pessoas ouviam ele? Porque ele estava junto. Quando o mar ficou revolto e quando o barco começou a tombar, qual é a primeira atitude que as pessoas tomavam? Elas começavam a aliviar o navio. Vocês lembram da história de Jonas? Você já pensou se Paulo ficasse encostado no canto dizendo: eu sou apóstolo, eu não vou pegar isso aí não. Isso aí não é para mim não, isso é para vocês. Eu sou apóstolo. Eu estou pregando evangelho, eu não vou fazer isso aí não. Eu já vou morrer, eu vou morrer de um jeito ou de outro. Você que faça. Irmãos, Paulo ao contrário, arregaçou as mangas e disse: eu estou junto. Se é para viver, eu vou viver. Se é para morrer, eu vou morrer. Xarabarracheia. Deus está cansado de obreiro muito pelinha de moça nas igrejas, viu, irmão? Obreiros muito frágil, parece uma porcelana. No meio da crise, ó. No meio da prova, ó. No meio do vento, ó. Maridos que no meio da prova somem de casa, não aparecem. Mulheres que no meio da prova perdem o cuidado do lar. Filhos que no meio da prova fazem o que quer porque acham que se justifica pela prova. Não, irmão, não. A prova não justifica mau comportamento. A prova não justifica desobediência. A prova não justifica essas coisas. A prova é para aprimorar você na presença de Deus. Se tiver coragem de glorificar, glorifique a Deus. Levanta a tua mão bem alta agora. Deus está te dando graça para vencer esta batalha. Aonde houver uma mão levantada, Deus está te dando graça para vencer essa luta. Deus está te dando graça para vencer esta prova. Deus vai fortalecer teus braços para trabalhar, meu irmão. Deus vai fortalecer tuas mãos para cuidar do teu lar, minha irmã. Deus vai te ajudar, meu companheiro de ministério. Deus vai te ajudar, minha querida irmã. Deus não vai te abandonar. Você vai passar pela prova com excelência e nada vai cair por terra. As promessas de Deus estão de pé na sua vida. Como influenciar vidas no meio da crise? Segundo, em meio à desesperança, Deus quer nos usar. Amém, irmãos? Versículo 20. E não aparecendo, abra sua Bíblia comigo, eu estou lendo os textos hoje para mim ganhar tempo, porque na realidade eu tenho que economizar bastante tempo aqui hoje, e eu tive um tempo maior com vocês aqui falando. E não aparecendo já havia muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Olha, meus irmãos, que situação grave. O céu ficou tão escuro que não viam nem sol e nem estrelas. Sabe o que isso aqui indica? Desorientação. Você sabe como que o marinheiro se direciona quando a bússola não funciona? Falem para mim. Pelas estrelas, né, Molerte? Ele olha a esteira Cruzeiro do Sul. Tem também algumas estrelas. Nós chamamos aqui, lá era outro nome, né? Mas aqui tem Cruzeiro do Sul, aqui tem Três Marias, não é?
Ele olha e pelo direcionamento do Cruzeiro do Sul, ele sabe qual é o norte, qual é o sul, qual é o leste e qual é o oeste. Ele pode se direcionar, por exemplo, o sol. Ele sabe o lado que o sol nasce, o poente e o nascente. E pelo lado que o sol nasce e que o sol está declinando, ele sabe o caminho que ele deve ir. Mas o sol estava tão, a tempestade era tão grande, que havia uma escuridão total, havia uma desorientação, número 1. Desorientação, número 2. Havia uma desesperança. Que quadro difícil, irmãos. Quantos concordam que era um quadro difícil? E eu paro para refletir, meus companheiros, meus irmãos, que nos parece que esta mesma situação, irmão Lino, é o que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Em meio ao Covid-19, nós estamos vivendo um quadro número 1 de desorientação. Quando, do meu ponto de vista, as determinações tinham que partir do Ministério da Saúde, o STF põe uma lei que cada governador e cada prefeito é responsável. Virou uma bagunça no Brasil. Você sai de uma cidade para a outra, as leis mudam a bel prazer. Não tem padrão, pastor José Manuel. Aqui é uma coisa, ali é outra. O Brasil está sendo governado não por um presidente, o Brasil está sendo governado por liminares. Aonde o presidente do Supremo Tribunal Federal determina quem é que o presidente põe em cargos de confiança. Uma verdadeira guerra institucional nessa nação. Uma desorientação política. E uma memória curta daqueles que alguns anos atrás literalmente acabaram com a nação, roubando trilhões e ainda são aplaudidos por uma massa. Vivemos um tempo de desorientação, nós não sabemos às vezes para onde ir, mas Jesus continua direcionando a sua igreja. Eu quero liberar uma palavra: a igreja não perdeu o controle, ela tem um Senhor, ela tem um Deus, ela tem um dono. Quem pode dar glória a Deus por isso? A igreja não perdeu a orientação, alabaxeia. Segundo, desesperança. Nós vivemos um quadro de desesperança. Você sabia que tem pessoas por aí que já estão falando que nós vamos comer panetone de máscara? De máscara não, né? Vamos ter que tirar a máscara. Mas vocês entenderam o que eu quero dizer? Quem entendeu o que eu quero dizer? Estão acreditando que nós vamos chegar no Natal usando máscara. Outros estão dizendo que há uma segunda onda que está para chegar. Há uma desesperança. Alebou de passeio. E eu confesso a vocês que na segunda ou terceira semana, quando começou tudo isso aconteceu, eu fui tomado também por um sentimento desse, dentro da minha casa. Oh, pastor, agora eu fiquei escandalizado. Por que ficou escandalizado? Porventura eu não como arroz e feijão como você? Porventura eu não tenho que pagar contas como vocês? Porventura eu não tenho dores como vocês têm? Ou vocês estão olhando aqui para um Superman? Leboura é cheia. Porventura eu não tenho que vigiar para não cair também, como vocês vigiam? Porventura eu não tenho que tomar cuidado com as minhas palavras, ainda muito mais do que todos? Porque às vezes tem coisa que as pessoas podem dizer, mas eu não posso dizer porque eu sou pastor. Ainda mais sendo pastor e concluindo o curso de psicologia. Que aí é duas cargas. As pessoas dizem: você não pode falar isso porque você é pastor, você não pode falar isso porque você é psicólogo. Olha que carga, hein? E eu fui tomado, irmãos, por uma desesperança, um desespero, uma angústia. Mas quando eu fui para o joelho, fui buscar a Deus, entrei nesta casa, dobrei o meu joelho, o Senhor falou comigo: eu renovo as tuas forças nesta tarde. Xaramahai. Quem pode levantar a mão e dar glória a Deus? E eu vim liberar uma palavra para vocês e dizer que no momento de desesperança, Deus está te dando uma palavra de fé e de esperança. Paulo, no momento da desesperança, e quando ninguém mais acreditava em nada, Paulo se levanta.
Paulo se coloca em pé. Paulo se posiciona. Quando ninguém mais tem esperança, você vai ser a esperança daquela casa. Quando ninguém tiver mais esperança naquela empresa, você vai ser a esperança daquela empresa. Quando ninguém mais tiver esperança naquele trabalho, você vai ser esperança naquele trabalho. Quando você perceber que os teus filhos estão estressados dentro da tua casa, mulher, em vez de você ficar gritando com os teus filhos, ore por eles e diga: filhos, vamos acreditar, porque tudo isso vai passar. Deus está te levantando como alguém multiplicador de esperança. Quem pode dar glória a Deus? Eu aprendo muito com o ministro da economia do Brasil, Paulo Guedes. Um dos homens mais pressionados no cenário político. No ápice da troca do Ministério da Saúde, eles vão fazer uma entrevista com Paulo Guedes. Estavam achando que Paulo Guedes ia abaixar a guarda. Ele diz: o Brasil ainda vai ser o celeiro do mundo. Quem viu ele falar isso aí? Ele disse: o Brasil ainda vai sustentar o mundo através da agricultura. Essa onda vai passar, nós vamos sustentar o mundo. Deus falou comigo quando eu vi ele falar aquilo. Deus falou: está vendo? Ó, você nem sabe se ele é crente, ele está falando. Levanta a tua cabeça. Irmão, quero dizer uma coisa para você. Deus não te chamou para andar de cabeça baixa. Levanta a tua cabeça em nome de Jesus. Você está pensando que eu estou parado, irmão? Eu estou a 1000 por hora. Estou a 1000 por hora, irmão, andando com uma máscarazinha que me deram agora, cirúrgica, agora que me segura é agora. Eu faço o que eu posso fazer, estou pintando uma coisa, estou lá no terreno no São José, já contratei o camarada, lá vem, irmão Wagner, no rapaz do trator lá, já contratei e já mandei fazer, e pum, e pá, e vai para cima, e vão para lá, e pá, pá, e irmão, sabe por que eu estou fazendo isso? Porque eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Produzindo em tempo de crise. Não é para parar de produzir, não é para parar de trabalhar. É para continuar produzindo dentro das tuas forças. Aleluia. Eu estou sentindo Deus aqui, glória. Terceiro, nesses momentos de crise, nós precisamos ter uma postura de influência. Olha o que diz no versículo 21. E havendo já muitos que não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, fale comigo, pondo-se em pé, disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter-se ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam esse incômodo na perdição. No meio da crise, Paulo ficou sentado. No meio da crise, Paulo ficou prostrado. No meio da crise, Paulo ficou desanimado. No meio da crise, Paulo colocou-se em pé. E Deus está falando com a Assembleia de Deus em Araçatuba e com quem está me ouvindo: põe-te em pé e eu falarei contigo, alabaxeia. Prega com autoridade, você que está me ouvindo hoje, obreiro que está no altar, obreiro que está me ouvindo, prega com autoridade, prega com vida, prega a palavra, não importa se tem 2 crentes na igreja, se tem 3 crentes, pregue a palavra, Deus vai honrar. Xaramarabacaia, levante a mão e receba alegria na tua vida agora. Toma uma posição de influenciador. Põe-te em pé. Coloque-se em pé nesse momento. Oremahacheia. Como alguém de referência. Como alguém que as pessoas possam olhar. Como alguém que as pessoas tenham como um farol. No meio da tempestade. No meio do mar revolto. O farol indica o caminho do porto seguro. Existem trevas no Brasil, existem trevas em Araçatuba, existem trevas na nação, mas Deus está levantando você para ser um farol de Deus nesta terra. Um farol dentro da tua casa, um farol dentro da tua empresa, um farol dentro do teu trabalho, um farol no teu serviço. Seja um farol de Deus. Se coloque em pé com força, com autoridade, com poder, com glória, aleluia. E Deus vai te usar para mudar vidas e para influenciar vidas. Oh, quem pode mais uma vez adorar a Jesus Cristo?
Sharamai choremaharabahacheia. Levanta a tua mão direita na altura da tua fé. E diga: em nome de Jesus, neste momento de grande crise, eu farei a diferença. Eu estou me colocando em pé, porque o Senhor é comigo. Se você quiser glorificar, glorifica a Deus. Se você quiser glorificar, glorifica a Deus. Se você quiser glorificar, glorifica a Deus. Se você quiser adorar, aleluia, nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós somos daqueles que vão para frente. Alamai, choramahai. Aleluia. Quarta atitude. Em tempos de crise, Deus quer nos dar uma palavra de ânimo nos nossos lábios. Amém, irmãos? Versículo 22, olha o que Paulo diz: mas agora vos ademoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Paulo está dizendo: olha, fique tranquilo, vão-se os anéis, mas ficam os dedos. Paulo está dizendo: não preocupe com as coisas materiais, preocupe com as coisas espirituais, preocupe-se com a vida. Ninguém vai se perder, o navio vai se acabar, mas vocês vão ficar vivos. Ele estava dando uma palavra de ânimo. É isso que Deus está querendo de nós, irmãos, uma palavra de ânimo. Oh meu Deus, quanta negatividade eu vejo em alguém. Não posso, não dá, não quero, não vou, não faço. E Deus está dizendo: você vai mudar o teu discurso hoje. Você vai sair da igreja do não posso. Não posso orar, não posso contribuir, não posso vir, não posso adorar, não posso exaltar, não posso dizimar, não posso ofertar, não posso ensaiar, não posso nada. Você vai sair da igreja do não posso e vai vir para a igreja do posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem quer fazer parte dessa igreja? Quem já faz parte dessa igreja? Uma palavra de ânimo é o que Deus quer de nós. Uma palavra de ânimo para o seu marido, uma palavra de ânimo para a sua esposa, uma palavra de ânimo para os seus filhos, uma palavra de ânimo para a igreja, uma palavra de ânimo para o obreiro, uma palavra de ânimo, glória a Deus. Deus sempre está falando: não temas, porque eu sou contigo. Tem 366 vezes a palavra não temas na Bíblia. Quem já leu isso alguma vez? E o ano tem 365 dias. Mas tem o bissexto, até para o ano bissexto, Deus está falando: não temas, aleluia. No domingo não temas, na terça não temas, na segunda não temas, na quarta não temas, na quinta não temas, na sexta não temas, no sábado não temas, aleluia. Fevereiro não temas, março não temas, abril não temas, maio não temas, junho não temas, julho não temas, agosto não temas, setembro não temas, outubro não temas, novembro não temas, dezembro não temas, porque eu estou contigo, diz o Senhor. Deus tem uma palavra de ânimo nos teus lábios, para auxiliar as irmãs que estão na igreja, para auxiliar os jovens que estão na igreja, para auxiliar os ouvintes que estão na igreja, os amados. O Senhor está nos colocando. Outro ponto para nós terminarmos: nós influenciamos quando nós temos uma palavra animadora. Nós influenciamos quando nós temos uma palavra profética. Amém? Eu quero liberar algo aqui do altar. Deus está te dando palavra profética nos teus lábios. Ele liberou, pastor José, uma palavra profética. Ele disse: nenhum de vós vão morrer. A tempestade, irmão, nem tinha terminado, Kairos, nem tinha terminado. Eles estavam na tempestade, mas ele já falou: ninguém vai morrer. É a mesma coisa que ele estivesse dizendo: eu estou profetizando pela fé, eu estou confiando. Deus está dando uma palavra profética para você hoje. Uma palavra profética. O que é uma palavra profética? É quando Deus te dá inspiração para você declarar uma vitória. Não é determinação, não é doutrina da determinação, que é a doutrina que diz: eu determino, coloca Deus na parede. Não, aqui não. Aqui na Assembleia de Deus é diferente. Nós ensinamos a Bíblia
nós e muitas outras igrejas. Aqui nós acreditamos no seguinte, vou falar, ó, se Deus fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, continua sendo Deus. Agora, entre eu ficar duvidoso e ter fé, eu vou ter o quê? Fé. Eu vou crer. Eu vou acreditar. E eu vou dizer mais uma coisa. Eu nasci para crer, irmão. Eu nasci para dar glória. Labaxeia. Eu nasci para acreditar. Eu estou com fé. Eu estou crendo, alabaxeia, que quando passar essa pandemia, nós vamos ter um grande reavivamento espiritual na igreja. Porque nós estamos ganhando alma no meio da pandemia, irmãos. Olha lá em cima da galeria uma família que voltou para Jesus domingo agora aqui no culto, ó. Tá lá os irmãos, ó. Tão alegre, né, queridos? Estão lá, ó. Voltaram para Jesus no meio da pandemia. Quem disse que Jesus parou de salvar a alma no meio da pandemia? Prega com fé, rapaz. Canta com fé. Alabaxandarábia. A igreja tem que levantar a bandeira da vitória, porque o diabo não entrou em quarentena, o inferno não está em quarentena, irmão. Mas eu tenho uma notícia: o céu não está em crise, os anjos não estão em greve, e a igreja continua caminhando. Jesus continua salvando, libertando, curando. Então uma palavra profética, você que vai cantar, irmão, nos tempos de pandemia, canta com força, irmão. Você que vai tocar, não toca, parece que vai morrer, toca com alegria. Vai pregar, prega, vai morrer, eu estou morrendo. Não, irmão, prega com vida. Tem oportunidade para cantar, canta com vida, irmão. Canta como se Jesus fosse voltar no final do culto. Você vai vir para a igreja, irmão, se arruma, bota uma roupa, passa um perfume, bota uma gravata, te ajeita e diz: eu estou indo para o culto, mas só tem 30%, não tem problema, se tiver 3%, eu saio de lá com a minha vitória hoje. Deus está colocando uma palavra profética. E para terminar, como influenciar pessoas em tempos de crise? Quando temos a certeza da presença de Deus em nossas vidas. Irmão, quero fazer uma pergunta aqui sui generis, mas necessária. Quantos aqui entendem e sentem que Deus está do teu lado nesse momento difícil? Quantos entendem? Eu sinto, irmãos, eu sinto a presença de Deus. Eu sinto, irmãos obreiros, eu sinto. Eu sinto, irmãos, eu sinto que Deus está conosco. No meio daquela tempestade, no meio daquela crise, Paulo se levanta e olha Paulo falando: porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu a todos quantos navegam contigo. Deus falou para Paulo. Quantos acreditam que tem visitação de Deus na hora da pandemia e na hora da crise? Tem visitação de Deus na tempestade. Você crê que Deus te visita na tempestade? Deus te visita na luta? Deus te visita na hora da prova? Ontem eu estava conversando com um casal aqui. Eu não vou nem contar o testemunho, vou deixar a irmã contar, que a irmã já falou que vai contar. Então eu estou doido de vontade de contar, mas eu não vou contar. Mas um casal, irmão, no meio da maior dificuldade da pandemia, Deus mandou vitória de uma outra nação. Veio de uma outra nação uma vitória tremenda, que não aconteceu em tempo nenhum da pandemia, aconteceu agora na hora da pandemia. Tem visitação de Deus na hora da pandemia, tem milagre. Tem coisa que Deus vai fazer por você agora que não fez em outros tempos. Visitação de Deus, a presença de Deus. E Paulo se levantou porque o anjo visitou ele. E o Senhor poderá te visitar na madrugada na sua casa. O Senhor poderá te visitar, glória a Deus. Aleluia, com vitória e com providência. Você pode dizer amém por isso, queridos? Eu fui visitado por Deus tantas vezes, irmão, em horas de prova. Já contei aqui tantos testemunhos, tantos e tantos inúmeros testemunhos. Nas horas mais difíceis,
O Senhor me visitou na hora da adversidade, na hora da provação, na hora dos momentos mais difíceis da minha vida, do meu ministério. O Senhor sempre esteve presente comigo. Aleluia, me dizendo: você não está sozinho, eu estou com você. Você não está só, eu estou contigo para te abençoar. E o Senhor está falando hoje: não te deixei sozinho, eu continuo com você nessa peleja.